Tá, então aqui eu tenho um corpo quente e aqui um corpo frio. E no meio, entre os dois corpos, espetada uma barra de cobre. Bem, ó, gente, qual é a diferença entre o corpo quente e o corpo frio? O que ele tem alto e o que o outro tem mais baixo? Temperatura, né? Temperatura alta, temperatura baixa. Então, esse corpo quente, não sei que corpo a gente poderia imaginar. A gente poderia imaginar um bloco de concreto, por exemplo, está quente. Se for no sol, está bem quente. E esse aqui é um bloco de concreto que ficou na sombra e está bem frio. Certo? Tá. Muito bem. A barra de cobre, ela funciona que nem o quê? Que nem antes, no exemplo hidráulico, o cano, né? Que conduzia o fluido. Quem é o fluido agora que passa de um para o outro? Só a energia? Mas quem carrega essa energia? Qual é a grandeza que é tipo substância? É a entropia. Esse aqui tem um nível elevado de entropia e esse aqui tem um nível baixo de entropia. Que nem o reservatório antes tinha um nível alto de água ou um nível baixo de água. Certo? Porque eu não poderia dizer calor. Como? Eu não poderia dizer calor, né? É sinônimo, mas enfim. Eu queria que falasse os dois. Tá? Se falar um só, ainda não estava legal. Então, flui a entropia, né? Assim, flui a entropia. A entropia flui de lá para cá. E essa entropia é a que carrega também a energia. De lá para cá. Então, isso através do condutor. E esse condutor de entropia, é a barra de cobre, certo? Então, o fluxo Os metais, em geral, são ótimos condutores de entropia, ou seja, de calor. Quando eu coloco água quente, água fervendo, talvez numa panela, se eu segurar a panela por fora, logo vai queimar as minhas mãos. Agora, se fosse numa caneca de porcelana, eu poderia continuar segurando por fora e a entropia não vai fluir muito rápido, né? O calor não vai fluir muito depressa. A entropia, ela escapa para fora, só que escapa bem mais devagar, certo? Então a porcelana não é boa condutora de entropia, mas o metal é um ótimo condutor de entropia.
motor de caldo. E a questão é, vamos especificar aqui uma temperatura para esse cara aqui? 100 graus. 100 graus. E este outro? 50 graus. Não, menos. 50 é morno ainda. 20, tá, 20 graus Celsius está legal. E, então tá. Então há uma tensão térmica ΔT entre as duas pontas da barra. Essa tensão que induz a entropia a se movimentar. Olha só, vocês sabem que se a gente botar água na panela e botar para aquecer, daqui a pouco ela vai estar fervendo, vai estar em ebulição, aí a 100 graus Celsius, certo? Isso aí todo mundo sabe. Vocês de vez em quando vão para a cozinha e fazem alguma coisa que envolve ferver água, sim? Tá. Agora eu quero que me digam o que acontece, né? Aqui está a panela, aqui está a água, aqui está a chama do fogão e tá, ela está fervendo, tudo bem, está fervendo, tá. Hoje eu fiz uma massa com molho de gorgonzola, ficou muito bom, é a coisa mais fácil que tem. Pega um tijolinho de gorgonzola, derrete e faz a massa, não precisa nem botar sal nem nada, assim, só mistura as duas coisas. Mas o seguinte, olha só, se eu pego aqui um Erlenmeyer, esse Erlenmeyer também tem água. Coloquei um Erlenmeyer com água aqui dentro, tudo bem? Eu vou botar a tampa até aqui, se vocês quiserem podem colocar a tampa, porque daí não vai ficar esfriando. Conforme evapora, ela tende a esfriar mesmo. Aqui embaixo está quente, mas por cima ela está mais fria. Então vamos botar uma tampa aqui para não perder muito calor, certo? Lá pelas tantas, qual é a característica da temperatura do sistema? 100 graus Celsius em tudo? Mesmo dentro do Erlenmeyer está 100 graus Celsius? Sim, né? Porque se tivesse um pouco mais fria, ele ia receber entropia, certo? Até que todo o sistema fica a 100 graus Celsius. Ok, muito bem. Então, que já é hora. Falta 15, né? Então, após algum tempo, isso aqui é certo, isso é uma coisa do senso comum e está correto. Perfeito. A pergunta é, a água dentro do Erlenmeyer vai estar ebulindo?
Está 100 graus Celsius. Isso é certo, ela realmente está a 100 graus Celsius. Bota o termômetro dentro da granera, a água que está dentro é 100 graus. Bota na água que está fora da granera em volta, banho, também é 100 graus. Ebule ou não ebule? Ebule ou não ebule? Lá, pessoal de lá, o que acham? Não? E vocês aqui acham que a água ferve a 100 graus ou não ferve a 100 graus? Ferve, né? Não ferve? E aqui, vocês acham que sim ou que não? Eu acho que sim. Sim? Não sabem? Olha, para a água ferver, ela não precisa ganhar entropia? Concorda que a água para ferver precisa ganhar entropia? Sim. Se a água precisa ganhar entropia, elas têm que vir de algum lugar, essa entropia, certo? Uhum. E esse conteúdo do Erlenmeyer está recebendo entropia? Sim. Tá. Tem um desnível de entropia? Aí? Eu acho que tem. Olha, o Erlenmeyer... É que nem chocolate, porque é a mesma coisa antes. O Erlenmeyer dentro da 100 graus, a água fora está a 100 graus. Qual é a tensão entre os dois? Zero. A tensão é a diferença de temperatura, no caso. É zero. Ok? Tensão é zero, ou seja, ΔT, a diferença de temperatura entre os dois é zero, né? Sem tensão pode existir fluxo de entropia? Sem tensão, não há fluxo de entropia. Então, o Erlenmeyer ele aquece enquanto ele está abaixo de 100 graus Celsius. Quando ele chegou em 100, ele não aquece mais. Tá, e se eu continuar aquecendo? Só vai secar a água aos poucos. Mas como é que ela vai secar sem ebulir? Ele vai continuar em 100 sem ebulir. Mas como é que ela vai secar sem ebulir? Vai secar sem ebulir. Da mesma forma que a roupa também seca no varal sem ebulir. A água da panela vai embora rapidamente. Essa aqui, ela vai embora lentamente, porque mesmo não estando ebulindo, bom, ela gera um pouquinho de vapor, certo? Então as duas, na verdade, volatilizam. Mas, Esse raciocínio do banho-maria, não sei. o raciocínio do banho-maria é mais simples do que essa questão que eu estou falando. A ideia do banho-maria é assim, ó, que se qualquer coisa que tu botar num banho de água fervente, vai acabar a 100 graus Celsius. Então, se eu quero derreter o chocolate sem queimar, esses dias fez uma noite fria aí na festa. Daí eu peguei o chocolatinho, tinha umas barras de chocolate que ficou velho. Sabe quando o chocolate fica velho e fica aquela... por cima fica esbranquiçado assim, né? É ruim de comer daquele jeito. Eu quebrei metade da barra e botei dentro de um canequinho de louça, né, daqueles. Botei um pouco de leite em cima ali e aqueci, né? Daí eu ia misturando, daí derreteu tudo, fiz um base de um chocolate quente. Daí eu botei um martelinho de um bom destilado. Daí eu dormi bem. Mas qual é que é a ideia, né, do banho-maria? A ideia do banho-maria é que assim, ó, se eu aquecesse diretamente o chocolate numa chama viva, eu iria acabar torrando aquele chocolate, porque eu subiria a temperatura acima de 100 e daí degradaria.
Eu não quero degradar o chocolate, então eu boto um banho-maria. O banho-maria garante temperatura máxima de 100 graus Celsius no meu conteúdo ali. Se eu fizesse um banho-maria de outro líquido que não fosse de água, um banho de óleo, por exemplo, que temperatura eu alcançaria? Bem maior, bem maior. Se eu fizesse um banho de etanol, não, a gente não faz isso, né? Mas se fizesse, seria uma temperatura menor, seria de 78 graus. Ou água com sal também? Água com sal, uma água com muito sal, ferve acima de 100, daí eu conseguiria, conseguiria. Mas aqui a gente está olhando mais além. A gente está olhando por que a água ferve, mas o conteúdo da Erlenmeyer não ferve. Por que a água ferve? A água não ferve porque está a 100 graus. Ela ferve porque além de estar a 100 graus, ela está recebendo a entropia da chama. E essa entropia da chama entra aqui e daí causa as bolhas, né? Causa a vaporização da água. Dentro do frasco de vidro, dentro do Erlenmeyer, não está entrando entropia nova. Depois que já chegou em 100, parou de receber entropia nova. Aí fica sempre em 100 e não dá ebulição. Sem tensão, não há fluxo de entropia. O Erlenmeyer, após atingir 100 graus Celsius, não recebe mais entropia do banho. E por isso,